Olá, nossa personagem do programa de hoje, ela é uma especialista na gestão do estresse, um tema que predomina e principalmente preocupa o mundo corporativo e também a sociedade como um todo. Além disso, ela é também terapeuta transpessoal, que pretendemos e vamos saber o que significa isto. Caroline Batista, muito obrigado pela vinda, obrigado pela gentileza em nos atender. Sim, eu que agradeço, é um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre esse que é um tema que hoje preocupa a todos. Preocupa e predomina o mundo, né? Sim, com certeza. A questão do estresse está em todos os processos. Sim, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo, né? Fica atrás somente do Japão. Então, temos muito que discutir e aprender sobre como gerenciar esse estresse. Por que nós somos tão estressados assim como país? Então, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso grau extremado de exigências, enfim? Sim. Então, a questão do estresse, ela tem uma relação, né? A gente sempre, se a gente parar para pensar no brasileiro, a gente tem esse jeitinho, né? Muito mais fluido, né? E a gente acredita que isso seria o suficiente para sermos, inclusive, mais tranquilos e menos estressados. Mas então é um disfarce? Sim, exato, né? É um disfarce, porque o que é o estresse, né? Acho que a primeira coisa é a gente entender. O estresse é toda vez que eu vivo uma situação desafiante, né? E quando eu olho esta situação, eu olho para as minhas competências, para as minhas habilidades e eu não me enxergo em condições de fazer frente a esse desafio. Então, eu me estresso. Né? O estresse, o importante é dizer que ele não é de todo ruim, né? O estresse, assim, ele tem hoje, na metodologia que eu trabalho, são 4 fases. A primeira fase, que a gente diz que é a fase de alerta, ela é uma fase boa e todos nós vivemos o estresse. O estresse é o que possibilitou a gente sair lá das cavernas, né? Então, ele é importante porque ele nos impulsiona, é uma força impulsionadora. Porém, nós continuamos recebendo inúmeros estímulos, né? Seja a pressão por resultado, o tal do equilíbrio, né, entre vida e carreira, a competitividade, e a gente enxerga isso como desafios demasiados para a gente dar conta no nosso dia a dia, e isso nos estressa, e a gente vai acumulando, né? Vai colocando um desafio em cima do outro, e isso vai fazendo com que a gente saia do estresse saudável para um estresse que é prejudicial. Uhum. Ou seja, atingimos um limite de suportabilidade. Exato. Ou quase não suportamos alguns limites que nos impõem. Exato. Né? Uhum. Agora, isto atinge a sociedade como um todo, mas especialmente a mulher. Uhum. Né? Sim. Porque, eu não sei, mas se diz que a mulher hoje também, nos seus processos, igualmente está mais estressada. Uhum. É real isso? Sim, sim. A mulher, ela é a que mais sofre com esses quadros de estresse, né? E isso é interessante você trazer, porque justamente, né, a gente está num mês que se comemora, né, o mês da mulher, o mês tido como as comemorações do feminino e tal, e ontem mesmo eu conversava com uma pessoa e dizia a respeito desse assunto que a gente fala muito da Mulher Maravilha, da mulher multitarefa, da mulher corajosa, da mulher que abraça o mundo, né, que leva o mundo nas costas, e é justamente isso que leva aos maiores graus de estresse. Né? Porque se eu sou super maravilha, se eu sou a Mulher Maravilha, eu preciso dar conta. Né? Só que a verdade é que nós não damos conta. Ninguém dá conta. Né? Ninguém dá conta de ser fantástica na vida pessoal, fantástica na vida profissional, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar de si, cuidar do mundo. É humanamente impossível. Mas né? é uma pregação nesse sentido, né? Exato, exato. Tanto é que se a gente olhar todas as mensagens de Dia das Mulheres e comemoração, é o quê? Você, mulher, Mulher Maravilha, poderosa, forte, enaltecendo essa capacidade da mulher de ser multitarefa. E a mulher, ela absorve isso como sendo uma verdade, mas não é uma verdade. Né? Pelo contrário, e a comprovação disso é que os níveis de estresse na mulher estão crescendo, né? São maiores, inclusive, do que no homem.
Né? Sem ser, Sim. sem ser, daqui a pouco me qualifico de machista, mas é preciso a gente questionar isso. Não é de alguma forma esses conceitos, estas ideias, desvirtuar um pouco aquilo que é, de fato, a função da mulher na sociedade? Não é um certo exagero nesse sentido? De ela ser super poderosa, de exigir que ela seja desta forma? Eu acho que existe um exagero a partir desse ponto de vista quando a gente coloca papéis que não são somente da mulher, né? Quando a gente coloca dizendo que casa, filhos é um papel feminino, né? Hoje em dia, no momento que a mulher está no mercado de trabalho, que ela tem o mesmo nível de pressão, de competitividade, de resultado, que ela está justamente buscando e contribui, né, para a renda familiar, a casa, os filhos, ela não é uma atribuição só da mulher. Mas no momento que a gente coloca a mulher como Mulher Maravilha e coloca esses papéis como sendo papéis femininos, unicamente femininos, né, a gente contribui para que esse nível de estresse aumente, né? Então, é preciso a gente revisar esses papéis, né? Porque a mulher, ela está no mercado de trabalho, ela está buscando, sim, oportunidades iguais aos homens, ela está contribuindo com a renda familiar e, em alguns casos, ela é a principal renda, né, da família. Então, essa questão da casa e dos filhos, ela precisa também ter uma parceria do homem. E se a gente for de uma forma mais profunda no que é ser casal, né, estar em casal, é uma relação de parceria. Não só na vida a dois, mas com os filhos, com a casa e tudo mais que envolve. Né? Não há uma hierarquia nesta relação. Exato, né? não é uma hierarquia, com certeza. Mas ainda existe. Né? Ainda existe. Tanto é que existe uma pesquisa que justamente fala que o homem, quando casa, ele ascende economicamente, ele cresce profissionalmente. Por quê? Porque as questões domiciliar ele tem resolvido. A mulher, quando casa, se ela está num patamar profissional, ela tende a decrescer. Por quê? Porque ela passa a ter a casa, os filhos, ela acumula papéis. Mais atribuições. E aí ela acaba não conseguindo dar a atenção. Dar conta de tudo. Né? Exato. Onde que entra a transpessoalidade nesse contexto? Sim. Então, a terapia transpessoal, ela vem da psicologia transpessoal. Né? O que é a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal é a quarta onda de evolução da psicologia. Né? A gente tem lá a psicanálise, todas as teorias, a psicologia humanística e tal, e a transpessoal, ela vem justamente abarcar o entendimento de corpo, mente e espírito. Espírito falando não sobre o ponto de vista de religiosidade, né, mas sim sobre o ponto de vista de um ser autêntico, de um ser essencial, né, a qual todos nós acabamos perdendo quando a gente coloca o ego na frente. Né? Então, o transpessoal é poder enxergar a pessoa na sua forma mais autêntica, né? Ela acessar os seus talentos, os seus valores autênticos, quem ela é de fato, despido de máscaras. Né? E o transpessoal, para isso, ele abarca toda essa questão da inteligência corporal, né? Da manifestação das nossas emoções no corpo, trabalha muito esse estado de presença, o aqui e agora, né? A atenção plena, o mindfulness que se fala muito hoje em dia, para gerar um entendimento maior dos pensamentos e chegar naquilo que eu sou de fato, né? Quem eu sou, quem eu vim ser. Né, a gente remonta ao início quase da civilização aí, sim. Lá no início da filosofia, né? Quem sou eu, para onde vou, sim. Tanto é que a psicologia transpessoal, a origem dela vem da filosofia, né? Vem dessa discussão, quem sou eu, por que estou aqui e assim por diante, essa conexão com algo maior. Né? Mas é possível conciliar e exercitar isto do jeito e do modo como se vive hoje? Dentro daquilo que a gente falava de pressão, de estresse, de cobrança, de exigência e da situação da sociedade e do país? Sim. Então, você sabe que eu falo assim, né, para os meus pacientes que hoje em dia a gente está vivendo um momento muito interessante, né?
Porque nós temos um momento de grandes mudanças tecnológicas, né, impactando aí, né, batendo na nossa porta, toda uma mudança no sentido do trabalho, do como eu faço, de busca de propósito. E junto com isso surge no mercado a necessidade de características muito humanas, né? Como resiliência, como criatividade, características que sempre existiram, mas que não eram tão valorizadas, né? A determinação, a coragem, a força, elas estavam muito mais à frente disso. Diante disso, para que eu possa, né, acessar essas características, eu preciso estar num estado de conexão comigo mesmo. Por quê? Porque o nosso cérebro tem uma parte interessante que é toda vez que eu estou numa situação desempoderadora, e eu não quero usar aqui uma situação triste, porque não é só uma situação triste, mas é uma situação que não me facilita, uma situação difícil, uma situação de desafio, enfim, que eu estou mais para baixo, que eu não estou me sentindo empoderado, eu anulo todas as minhas outras partes do cérebro e eu acesso apenas o meu cérebro reptiliano, que tem a função de adaptação, né? Que é aquela luta, fuga, paralisia e mais outras características que esse cérebro apresenta, mas é um cérebro não pensante. Quando eu estou numa situação empoderadora, então uma situação onde sim, eu acredito que eu estou apto, eu estou feliz, eu estou alegre, eu acesso o meu cérebro pré-frontal, que é este cérebro aqui, ou neocórtex, como algumas teorias falam. E é neste cérebro que eu acesso criatividade, resiliência e iniciativa, né? E eu só consigo acessar esse cérebro quando eu volto para dentro de mim. Né? Quando eu olho e começo a perceber o que eu estou sentindo, o que eu gostaria de fazer, quais são os caminhos, quando eu acesso algo muito genuíno dentro de mim. Mas que momento se pode dar isso? Então, através, por exemplo, do estado de presença, né? Que hoje em dia, aqui no Brasil se fala muito de atenção plena, ou mindfulness, por exemplo, que é eu estar muito consciente do meu momento aqui e agora. Que é o grande desafio de hoje, porque a gente está sempre naquilo que eu preciso fazer ou aquilo que eu deixei de fazer, né? A gente está sempre correndo atrás de várias atividades no nosso dia a dia, mas efetivamente eu nunca estou aqui de fato. Uma das formas de eu acessar isso é eu trabalhar muito o meu estado de presença, o meu estado de consciência, né? O que importa, por exemplo, agora é a nossa conversa, né? O que eu vou fazer depois, o que eu deixei de fazer e está me esperando, passou. Não existe somente esse tempo. E esse é o grande desafio do mundo de hoje. É estar em estado de presença para acessar habilidades e qualidades que são valorizadas no mercado de trabalho. E que vai garantir, inclusive, performance e menos estresse. Claro. Bom, aqui nós entramos num trabalho que tu és pioneira e criadora do chamado Work-Life Integration, que é um modelo diferente do que o mundo corporativo hoje utiliza. A nossa cultura empresarial, enfim, do mercado como um todo, leva exatamente o contrário, né? Que é justamente isto, a cobrança, a exigência, o não integrar-se como pessoa, enfim. Como é que se concilia isso nesse momento? Então, hoje o que a gente tem no mercado que a gente conhece é o equilíbrio, né? Se fala muito do equilíbrio entre vida e carreira, que é a teoria do work-life balance, né? Essa teoria, ela pressupõe um jogo de soma zero. Por quê? Porque ela coloca de um lado é o trabalho e de um lado é a vida. É uma gangorra, ela estabelece uma gangorra. Então, quando eu estou trabalhando, eu não estou vivendo, né? E quando eu estou vivendo, eu não estou trabalhando. Então, eu estou sempre naquele sentimento de culpa. Algo que eu tenho muito relato dos meus pacientes, né? Quando eu tô com os meus filhos, eu tô pensando na pilha de coisas que eu deixei no trabalho, que eu não consegui resolver e que eu vou ter que resolver no outro dia ou na segunda-feira. Então eu passo o final de semana todo, às vezes, remoendo questões que eu deixei e eu não tô com os meus filhos. Eu tô de corpo presente, mas de mente ausente. Quando eu estou no trabalho, eu estou pensando, puxa vida, eu perdi o meu final de semana inteiro, né? Uma oportunidade de estar brincando, aproveitando os meus filhos e minha esposa e tal, e estou pensando no trabalho e agora eu estou aqui me remoendo. Então, o equilíbrio, ele acaba fazendo isso com a gente. Então, a gente está sempre alimentando a culpa, a falta.
O Work-Life Integration, ele é uma teoria que trabalha o conceito de integração. Vida e carreira precisam estar juntos, porque nós não somos A ou B. A gente não tem uma chavezinha que eu desligo quando eu entro na empresa e desligo quando eu entro em casa. Não existe, né? O nosso pensamento, ele nos acompanha. O mercado de trabalho, ele mudou, né? A nossa disponibilidade hoje, ela é 24/7, com WhatsApp. Eu tendo um computador, uma internet, Sim, eu acabou, trabalho né? de qualquer lugar. Sim. Né? Então, eu não tenho mais essa questão de estar em um determinado lugar para exercer o meu trabalho. Então, fazer esta integração é eu ter a consciência de que a minha vida exige um determinado nível de atenção a cada momento. Então, se eu estou no trabalho e eu estou diante de um desafio, de algum projeto interessante, ok, eu estou diante desse desafio, dessa exigência de atenção. O que não quer dizer que eu vou negligenciar todas as outras áreas da minha vida. Eu não vou negligenciar a família, a minha relação com os amigos, com a comunidade, comigo mesmo. Eu vou dar menos atenção, mas eu vou manter os pratos girando, sendo que o prato da carreira vai estar girando talvez numa rotação um pouquinho maior. Quando o restante da minha vida, né, ele chama mais atenção, daqui a pouco a relação comigo, eu preciso investir em mim, na minha saúde mental e assim por diante, ok, esse prato vai estar girando um pouco mais e os outros vão girar numa rotação menor. Então a integração é justamente isso, é eu manter todos os pratos girando, mas sabendo que eu não preciso ter o equilíbrio em todos eles. Eu posso ter pratos que vão girar mais rápido, outros que vão girar numa velocidade média, outros que vão estar mais lento, mas todos vão estar acontecendo. E isso dá a sensação de que a vida tem valor, né? De que ela tem sentido, que ela tem significado. E reduz o meu nível de estresse. Porque o estresse também vem com aquela sensação de que a vida está passando e eu não estou aproveitando. Mas é possível ser uma pessoa integrada no mundo desintegrado? Então, esse é o grande desafio, né? É uma mudança de estilo de vida. Você sabe que... Mas precisam outras mudanças também ao entorno sim, disto, né? Precisa. Quando tem vários cenários, né, diante disso, quando você tem uma carreira empreendedora, você tem mais liberdade para fazer esses pratos todos girarem de acordo com a tua vontade, né? Quando tu tá numa carreira corporativa, onde tu tá efetivamente dentro de uma instituição e a tua liberdade, ela não é você que determina, tu tem alguns desafios. Mas é possível tu fazer isso, sim, mesmo dentro de um mercado, né, sendo CLT, por exemplo, no teu dia a dia de trabalho, de tu estabelecer momentos onde tu vai nutrir essas outras áreas e de estabelecer uma conversa, obviamente, com a empresa. É isso que eu sempre recomendo. Friamente falando, é possível dizer um não para o chefe? Não é tão possível assim, né? Isso depende muito da cultura organizacional. Eu vejo assim, hoje eu tenho um trabalho que eu faço com empresas, né, nesse gerenciamento de estresse, e tem empresas abertas que percebem que não é da sua cultura isso, mas querem criar programas de qualidade de vida para os seus funcionários e de integração entre vida e carreira. Então, eles estão abertos. Às vezes, não é nem a empresa que me procura, é o líder que procura porque ele quer um estilo de vida diferente, porque normalmente ele já veio de um quadro de estresse, né? O coração já deu sinais, enfim, então ele quer mudar o seu estilo de vida porque ele não quer morrer logo adiante, né? Então, e ele, obviamente, propõe isso para a empresa. Ou às vezes a empresa me procura e diz o seguinte, olha, a gente não sabe como fazer isso, mas queremos fazer algo diferente. Então, se a empresa está aberta, é possível eu construir algo. Porém, tem empresas que ainda estão num momento muito passado, né, que ainda acha que justamente é o momento do autoritarismo, né, aquele chefe autoritário, que ele está ali mandando e ele faz a gestão da empresa através do medo. E aí nessas empresas é muito difícil.
Esse modelo está ultrapassado, né? Exato, com certeza. E o mundo está em permanente mutação e o conceito, inclusive, da relação de trabalho hoje é outro, né? Exato, e vai mudar mais Estamos ainda. em outro patamar. Né? Exato. E agora os desafios que estão aí e que estão por vir muito rapidamente, especialmente pela tecnologia, Sim. O mundo corporativo será outro. Sim, exato. E nós estamos preparados para isso? Preparados? Ou estamos nos preparando? Então, nós estamos entendendo isso. O que eu vejo? Eu vejo que nós estamos com um pé lá e um pé cá. Né? A gente tem uma parcela de pessoas e de empresas que entendeu que é preciso mudar, que não sabe muito bem como fazer isso, e eu acho que ninguém realmente sabe muito bem como fazer, mas está disposto a construir algo diferente. Né? E tem outras empresas que ainda estão achando que isso é uma onda e que vai passar. Né? E que ninguém vai ser impactado e tudo vai voltar como era antes. Né? Eu comentei, eu recentemente finalizei a minha especialização em Portugal, voltei faz 15 dias, e eu justamente dizendo das mudanças, né, em comparação, porque é inevitável a gente fazer essas comparações, que existem lá em termos de tecnologia já abarcada, funcionando na sociedade, e que aqui nem chegou. Né? Coisas, por exemplo, como pedágio, né? Que é uma coisa que a gente tem de realidade aqui, mas lá você não tem cabine, né? Você passa pelas estradas e você tem só câmeras que vão computando no teu chip, tu não tem cabine nenhuma, né? Então, esses são postos de trabalho também que desapareceram e que, inevitavelmente, isso vai chegar aqui. A tecnologia é cada vez mais rápido chegando aqui, né? Então, e isso, inclusive, é uma fonte de estresse, né? Quando eu vejo que o meu emprego, o meu trabalho está desaparecendo, eu vou ficar olhando isso desaparecer ou eu vou buscar algo diferente, né? Para me adequar. Então... Aliás, esse é um tema longo e mais profundo. Sim. Possivelmente em outro momento. Sim. Caroline Batista, muito obrigado. Obrigado pela gentileza, obrigado por compartilhar essas informações conosco. Sim, eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui. Terapeuta Caroline Batista foi a nossa personagem de hoje. Até a próxima.